Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Já? Boa noite a todos, estamos aqui novamente na nossa live semanal sobre harmonização facial. Eu e Juliane Ghiotti. Eu achei que ia ficar sozinho, mas eu tenho que confessar que eu pedi para ela ficar, porque senão ia ficar meio monótono. Eu com eu, e eu mais eu, não ia ficar muito legal. Mas estamos aqui, eu e a doutora Juliane Ghiotti, para falar de um tema que eu considero extremamente relevante para a harmonização facial, que é a lipoplastia facial. São procedimentos de harmonização facial, procedimentos, pequenas cirurgias para poder harmonizar de forma adequada, complementando outros procedimentos ou muitas vezes como procedimentos únicos dentro de uma harmonização facial. Isso é muito importante. Bem, queria deixar alguns recados já inicialmente. Semana passada a gente fez uma live sobre o Hofstaff, né? Que foi junto com a Joelma. O Hofstaff é um projeto para auxiliares, para equipe auxiliar de harmonização facial, que eu acho extremamente relevante. O curso do Hofstaff vai ser dia 30, 31 de março e 1º de abril. E a live está lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, se vocês quiserem assistir sobre esse tema, é só entrar lá no nosso canal. Aliás, todas as lives que a gente fez até agora, do Secret Lips, do Hof Beginning, que é a harmonização para iniciantes, do Biothreads, ou seja, os fios faciais e as associações, do Hofstaff, que é para a equipe auxiliar, e hoje todos esses estão lá no nosso canal do YouTube, e hoje a gente vai falar sobre a lipoplastia facial. Não é isso, Juliane? Extremamente necessária, às vezes, para os pacientes, para a gente fazer uma harmonização legal, porque não adianta só passar fio, só preencher. Às vezes nós precisamos tirar volume, né, Júlio? Muito bem, exatamente. Então, para mim, é um dos pilares hoje da harmonização facial. A gente fala muito sobre fios associados com os bioestimuladores, o nosso Biothreads, né? Inclusive aproveitem, tá? Que a gente já está com a turma cheia, enchendo a outra para o mês que vem. Então, se quem tiver interesse, corram, tá? E a gente vai ter aí, né, esse curso também de lipoplastia facial, que a gente vai abordar a bichectomia, né, dia 16, 17 e 18 de março, tá? Bichectomia, lipoaspiração de papada do Jaws e a lipoenzimática. Eu estava falando os pilares, ao meu ver, da harmonização facial. A gente tem os fios faciais, os bioestimuladores, os materiais preenchedores de uma forma geral, toxina botulínica também é muito importante. E para mim a questão de reduzir volume, onde a gente pode ter acúmulo ou hipertrofia tecidual ao longo dos anos, né, Juliane? Onde é que a gente... Então, assim, qual seria a importância da lipoplastia facial, né, como um complemento de outros procedimentos de harmonização facial ou como sendo um procedimento único, aí, seja bichectomia, lipoaspiração e a lipoaspiração da papada do Jaws e a lipoenzimática? O que você acha? Hoje, para a gente, é muito importante fazer redução de tecido, né? Porque eu não consigo, com os fios, pegar o que está pesado e levar para cima. Eu não consigo fazer esse reposicionamento de tecido. Por isso que eu preciso fazer a associação da lipo, de papada e da bichectomia, né? Isso a gente faz muito aqui no Instituto. Exatamente. Então, é importante ressaltar isso que a Juliana está falando. Os fios, eles reposicionam o tecido. Então, se há volume tecidual em excesso, a gente vai tirar de um lugar e vai colocar em outro lugar. Então, não vai resolver o problema. Muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com fios, acaba por dar mais volume para a face do paciente. Ou seja, o paciente tem aquele bulldog grande, que a gente chama de jaws, e aí você levanta com os fios, reposiciona, esse jaws hipertrofiado vai vir para a bochecha. O paciente vai ficar mais bochechudo. Então, nessa situação, que é uma situação muito corriqueira aqui para a gente precisa fazer a bichectomia prévia, às vezes até na mesma sessão, dependendo do caso, tá? Ou, né, Ju, a lipoaspiração dessa região do jaws. Sim. E também a lipoaspiração da papada contribui muito, né, complementando os procedimentos aí de fios e também do próprio preenchimento, né, Ju? Porque a gente consegue fazer triangular mais o rosto do paciente, né? Isso é muito importante, porque não adianta a gente usar preenchimento ou fio com peso. A gente precisa primeiro tirar esse peso, que seja da bichectomia, que seja da lipo de papada, né, que a gente associa muito aqui, né? Na mesma sessão a gente já faz a bichectomia e a lipo de papada. Então, assim, já acontece a redução
de volume, né? Isso, se o paciente tem a indicação tanto da bichectomia como da lipo de papada, né, Gil? Principalmente em um paciente mais jovem, o resultado é muito bacana, porque a gente tem um afinamento importante, tem as duas indicações. O paciente jovem tem uma contração tecidual muito boa, então o resultado é sensacional. Paciente mais velho, que já apresenta ali uma flacidez, a gente vai melhorar bem, mas vai precisar depois associar ou fios no pescoço, ou bioestimulador. Na verdade, quando a gente fala de harmonização, não é ou, né? E, né? Fios com bioestimuladores. Já indo para esse ponto, né, Ju, se a gente vai trabalhar a região do pescoço. Vamos falar um pouquinho da região do pescoço? Vamos. Região do pescoço é muito importante harmonizar, é uma das maiores queixas dos pacientes, né? E muitas vezes os pacientes acham que é só lipoaspirar. Ou seja, tem papada, então vamos aspirar. Bem, primeira coisa a gente tem que fazer o diagnóstico. Sim. Será que tem gordura ali? Ou será que é flacidez? Ou será que tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se tem gordura, beleza, eu posso fazer uma lipoaspiração, vai tirar aquela gordura. Se há flacidez, eu preciso tratar essa flacidez com terapias de indução de colágeno, né, Ju? Sim, pode ser fios ou bioestimuladores, né? Isso. Outra coisa que melhora muito essa questão da flacidez é o preenchimento de todo o contorno de mandíbula, de um ângulo ao outro, né? Dando volume no ângulo, na região do pré-jaws, no mento, essa volumização, desde que haja indicação, obviamente, estica esse tecido aqui na papada e melhora essa região. Também podemos usar para a papada ultrassom microfocado, podemos associar os fios com bioestimuladores. Os bioestimuladores e os fios aí, principalmente os bioestimuladores, fazem mais de uma sessão para a gente ter um resultado realmente mais expressivo, né? E esse preenchimento. E mais um ponto, né, Ju? A questão da toxina botulínica na região aqui do platisma. Então a gente faz aqui no contorno de mandíbula 4 pontos e mais 4 pontos abaixo desse contorno para deixar, liberar bem essa região do platisma. Vai otimizar a minha definição de mandíbula, vai otimizar os meus fios no Biothreads, né? Então a gente vai otimizar os resultados também com a associação da toxina botulínica, né? Muita coisa para fazer? Muita coisa. Muita coisa. Por que é muita coisa, né? Porque o pescoço é uma região difícil de tratar. Se é difícil, a gente precisa associar técnicas. Mesmo porque tem ali deficiência de volume, tem flacidez, tem excesso de gordura. E para a gente identificar, eu palpo aqui a papada, será que é flacidez ou gordura? Pincei, curto, meu dedo quase toca no outro, é só flacidez. Eu pincei, tem tecido, tem volume entre os meus dedos, eu tenho ali a presença de gordura que tem que ser removida. E também depois, se tiver flacidez, principalmente paciente acima dos 40 anos de idade, pode ter flacidez, e aí a gente vai ter que tratar essa flacidez com toda essa associação de técnicas que eu acabei de relatar. Não, e é importante falar para eles o que acontece. Quando a gente passa os fios, aquele tecido que fica repuxado, o resultado não está ali, né? Porque ele vai ceder e vai voltar à flacidez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente promete para o paciente. Sim. Né? A questão dos fios, normalmente a gente faz uma sobrecorreção na instalação desses fios. Ou seja, se eu quero uma puxadinha assim, eu dou uma puxada maior, eu faço uma tração maior, porque vai haver uma acomodação. Aí nos 15 dias, às vezes até um mês, dependendo do caso, obviamente. Então, eu preciso dessa sobrecorreção, vai estar mais esticadinho, mas depois que acomodar, vai ser necessário outros procedimentos sim, né? Mas assim, Ju, voltando para a lipoplastia facial que a gente estava falando. Então a gente falou de bichectomia, lipoaspiração do jaws da papada e a lipoenzimática, né? Bem, quais são as regiões que a gente trabalha mais com essa lipoaspiração e com essa lipoenzimática? Quais regiões que a gente tem excesso de volume normalmente? Geralmente no subnasogeniano. Aqui no Instituto, geralmente a gente faz a lipofacial, né, Diogo? Sim. Lipando. E às vezes a gente usa a lipoenzimática para tirar as gorduras do subnasogeniano e até mesmo no jaws um pouquinho, né? Isso. Então o coxim nasojugal ou nasolabial, ele pode estar hipertrofiado e é relativamente comum.
Então, esse tecido estando muito em excesso, não adianta eu tentar preencher na fossa canina, no CK3, e se a hipertrofia estiver muito grande, eu tenho que tirar essa hipertrofia. Essa região mais central da face, é uma região de risco para a gente fazer a lipoaspiração. Não é que não dê para fazer, mas o risco é um pouco maior, é uma região que a gente prefere fazer a lipoenzimática. O que é a lipoenzimática? Na verdade, a gente usa ali uma enzima que pode ser a fosfatidilcolina, o ácido deoxicólico ou desoxicolato de sódio, né? Em pontos de 0,2 ml, com distância de 1 centímetro entre os pontos, para reduzir o volume tecidual. É importante ressaltar que essa aplicação, sem ser na papada com enzima, é uma aplicação off-label, né? Isso não tem na bula do medicamento, porém tem N artigos falando da possibilidade de fazer em outras regiões que não a papada, e a gente trabalha bastante nesse coxim nasojugal, e é uma região, talvez a única região hoje que a gente trabalha mais com a lipoenzimática, né, Ju? Sim. Porque na papada e nos jaws mesmo a gente tem preferido fazer a aspiração, e para reduzir volume nesse terço inferior da face, lateralmente as comissuras, a gente tem usado muito a questão do procedimento da bichectomia para harmonizar os casos. E o uso da enzima são sessões, né? A aspirativa é uma sessão só, então você vai remover toda a gordura numa mesma sessão. E a enzimática você vai ter que programar várias sessões para o paciente. Isso, e o resultado ao final tende a ser um pouco mais pobre do que a lipoaspiração. Estão perguntando aqui quanto tempo dura o resultado desses tratamentos citados na região do pescoço. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é que não é só em uma mesma sessão. Tá? Numa sessão só a gente vai ver um resultado de uma melhora, de uma porcentagem baixa, mas a gente vai ter que fazer várias outras sessões, tá? Para ter um resultado que a gente consiga atingir legal para o paciente. No pescoço, pelo menos umas 3 sessões para a gente conseguir harmonizar Isso bem. associando várias técnicas, né? Fios, bioestimulador, toxina, várias coisas. Exatamente. Tá? O Cláudio está aqui perguntando qual é a melhor opção, enzimática ou aspirativa. Isso é legal. Você precisa saber da expectativa do paciente e entender quanto tempo que aquilo ali vai ter resultado, né? É igual a gente acabou de falar, né, Diogo? A enzimática são várias sessões, 3, 4 sessões ou mais, né? Sim, às vezes. E a aspirativa, na mesma sessão a gente consegue ter um resultado imediato. Isso, o que não me agrada, na verdade, na lipoenzimática, sendo bem honesto, é a questão de muitas sessões. O intervalo entre as sessões tem que ser de no mínimo 1 mês, idealmente 2 até, né? Além disso, o resultado ao final de tudo fala, pô, legal, melhorou, mas assim, eu queria um pouco mais resultado. E caso eu queira fazer uma lipoaspiração, fica alguns pontos de fibrose. Eu já vi isso várias vezes, né? O paciente tem muitas vezes na cabeça o seguinte, bem, eu vou tentar a lipoenzimática. Se por acaso eu não for bem sucedido, não tiver muito resultado, eu faço a lipoaspiração cirúrgica. O problema é, eu entro ali naquele tecido para lipoaspirar após uma lipoenzimática e há várias regiões de fibrose, que atrapalha muito a aspiração. Então, às vezes, eu não tenho uma aspiração tão bacana por conta desses procedimentos feitos, né, previamente nessa região. Né? E tudo tem que ser bem avaliado, porque a enzimática ela causa uma flacidez maior também, né, Diogo? Na verdade, a aspirativa, quando você entra e aspira e você usa a faixa que causa aquela agressão, o tecido colaba ali, né? Não é isso? Acho que em relação à flacidez, não sei se seria basicamente essa questão, mas acho muito pela durabilidade, pelo resultado pobre, essas fibroses também. Às vezes o pós é muito chatinho também, tem que usar faixa. Então são várias sessões, assim, a gente teve essa experiência aí desde, sei lá, 2015, 2016, fazendo essa lipoenzimática, fizemos bastante inicialmente, mas depois que a gente começou a fazer com muito mais frequência, né, naquela época, a lipoaspiração, não tem como comparar as vantagens, ao meu ver, da lipoaspiração, lógico, generalizando, né? Mas de uma forma geral, a lipoaspiração é muito mais interessante, o paciente fica mais satisfeito com o resultado, com a velocidade, com a rapidez, né? Então eu acho que não tem como comparar, né,
as vantagens aí da lipoaspiração, e é um procedimento, assim, apesar de ser um pouco mais invasivo, se você tiver conhecimento, tiver uma formação bacana, você faz isso com tranquilidade depois, de forma ambulatorial, né? Então... Lívia está aqui perguntando qual a quantidade máxima de ácido deoxicólico que pode usar em cada sessão. Qual a quantidade máxima? Não tem assim uma quantidade máxima. Dizem que poderia usar até, acho que 6 frascos, se não me engano, né? De 2 ml. É muito, não precisa disso tudo. Mas normalmente aquela apresentação é uma pergunta muito boa, viu? A apresentação que vinha, né? Primeiro de todos, aquela da biometil, ácido deoxicólico, que vinham 4 frascos de 2 ml. O que a gente pensava? Pô, legal, tem 4 frascos, então são 4 sessões, eu uso 1 frasco por sessão. Tá errado, não é bem isso, tá? Então, como que é? Eu marco a região, marco os pontos, 1 centímetro de distância entre os pontos, 0,2 ml por ponto. Se dá 1 frasco, se dá 2, se dá 3, se dá 4, não tem problema. Essa quantidade não é um problema, não vai ter nenhum malefício para o paciente, tá? Então, esse é o ponto essencial. Usar a quantidade adequada, a distância adequada, no plano tecidual adequado. A maioria dos colegas fazem com agulha, ponto por ponto. A gente já desenvolveu até com cânula, que você tem a certeza que você está no subcutâneo, então você não vai estar na musculatura, não vai estar nem muito profundo, nem muito superficial. Então, depositando ali 0,2 por ponto, distância de 1 centímetro, não tem muito segredo, né, Ju? Então, a questão da quantidade aí não seria um problema de usar, 3, 4 frascos até numa sessão, não seria um problema. Outra questão, estou vendo aqui, quanto tempo em média o paciente deve usar a faixa pós-lipoaspiração? Eu peço para usar a faixa 1 semana direto, mas pode tirar para tomar banho, tá? Não tem problema não, o pessoal pergunta. E depois para ficar em casa e dormir por 1 mês, tá? Ajuda bastante a modelar o tecido, porque a gente solta todo esse tecido, né? Modelar toda aquela região, como usa, por exemplo, na faixa, na lipoaspiração de abdômen, né? Uma faixa compressiva, uma cinta, na verdade. Então é muito importante o uso, assim como a drenagem linfática, né, Ju? É importante para não ter fibrose. Eu peço muito paciente para fazer uma costura depois de 1 semana para apertar mais essa cinta, como a cinta da lipoaspiração. Porque o tecido vai relaxando, ele vai puxando o velcro e vai relaxando. Então, quanto mais justo tiver, melhor o resultado, né? Para colabar o tecido. Isso, tem que ter cuidado, porque às vezes forma alguma dobrazinha na pele, tá? Aí às vezes o paciente calça ali com um pouco de gás para ficar homogêneo, não formar nenhuma irregularidade, nenhuma fibrose. Mas é bem tranquilo, é uma região, essa lipoaspiração cirúrgica fica roxo, tá? Então isso é normal, mas esse roxo ele sai com facilidade, não demora muito, né? Em alguns dias, umas 2 semanas, por aí, né? Já sai, então não é algo que... Assim, o pessoal gosta muito da lipoaspiração de papada, essa que é a verdade. Né? Doutora Lívia está perguntando aqui quais os riscos de uma lipoaspiração de papada. Muito bem. Os riscos inerentes a uma cirurgia, porque não deixa de ser um procedimento cirúrgico, a gente usa uma quantidade de solução anestésica razoável, né? Então tem que ter um cuidado para fazer numa velocidade adequada, um plano adequado para não aprofundar. Nessa região do pescoço tem estruturas, né, vasculares importantes, então a gente não pode aprofundar muito, né? A gente tem que ter o cuidado de aspirar a quantidade, nem muito nem pouco, né? Tem que ter o cuidado de definir muito bem essa papada, não deixar regiões sem aspirar de forma adequada, nem aspirar demais para não poder formar uma fibrose ou uma irregularidade tecidual, né? Região dos jaws tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que aspirar só se houver uma hipertrofia nessa região e de forma muito comedida e de preferência, né, não fazendo uma aspiração muito voltada para a musculatura, porque nessa região, né, logo à frente do masseter, emerge aqui a artéria não, na verdade, o nervo marginal da mandíbula, né, ele sobe aqui, ele vem aqui por baixo, e nessa parte aqui, logo no bordo ósseo, à frente do masseter, ele está um pouco mais superficializado,
Então, assim, na verdade é o quê? Conhecimento da anatomia, conhecimento da técnica, né, curva de aprendizado, fazer um curso que tem uma preocupação em falar sobre anatomia, intercorrências, né, como tratar intercorrências se elas houverem, mas falando para vocês que é um procedimento bem seguro, a gente realiza bastante, os nossos alunos fazem bastante aqui no Instituto, então a gente tem bastante segurança mesmo nesse procedimento, né, Ju? Sim. Estou perguntando aqui se biomédicos podem fazer esse procedimento. Não, infelizmente não. Eles podem fazer lipoenzimática, mas não podem fazer a lipoaspiração, né? Nem a bichectomia, tá? A bichectomia é um procedimento também bem importante, né, Ju? Muito importante. Dentro dessa lipoplastia, deixa esse terço inferior da face mais triangular, tira esse excesso de volume aqui ao lado da comissura. Essa gordura, essa bola de Bichat, com a idade, ela tende a pesar sobre os jaws. Então, se o paciente ele já tem uma tendência a ter jaws hipertrofiado, é interessante já até prevenir essa pitose ali. Não é que o jaws é a bola de Bichat, entendo, tá? Mas ele está ali interferindo nesse jaws. Então, eu tenho até um caso no feed, se vocês quiserem olhar depois lá no Instagram, um antes e depois, e eu tenho um post lá sobre a influência da bichectomia, da bola de Bichat, bichectomia, sobre os jaws, e mostra um antes e depois do paciente como suavizou a região dos jaws apenas pela realização da bichectomia. Tá? Tem que explicar bem para o paciente, porque o paciente nos procura e quando a gente fala em bichectomia, eles ficam meio receosos, né, Diogo? Sim. De falar, não, vai causar mais envelhecimento. Na verdade, isso não acontece. Exatamente o contrário, né? E tem assim uma disseminação por alguns colegas que não realizam o procedimento, né, e falam que a bichectomia pode envelhecer uma face. É justamente o que a gente vê ao contrário, né, se feita em um paciente que tem a indicação para o procedimento, não só não envelhece, como rejuvenesce e previne o envelhecimento futuro, tá? Porque, como eu acabei de falar, né, ele tem uma influência negativa sobre os jaws, pesando mais sobre os jaws, interferindo naquele formato mais retangular da face, em detrimento a um formato mais triangular e mais jovem da face. Porque quando você vai explicar para o paciente, é interessante você conversar da forma mais leiga possível, para ele poder entender que é uma gordura mole, que ela desce e ela fica aqui embaixo. Então isso é gravidade. Então se continuar, vai trazer o envelhecimento para ele. E se você tira, depois você vai ter que reposicionar, porque tem paciente que acha que tira a bola de Bichat e vai reduzir o jaws, né, Diogo? Vai diminuir. Na verdade, isso vai diminuir em volume, mas a flacidez ainda continua. Mas então, assim, tem que fazer. O importante é, a bola de Bichat não é essa gordura debaixo da pele, tá? Aqui a gente tem epiderme, epiderme superficial profunda, subcutâneo, que é a gordura, não é essa gordura. Debaixo do subcutâneo ainda tem a musculatura e o bucinador e o masseter. Aí sim, entre o bucinador e o masseter, ou seja, debaixo do músculo, entre dois músculos, aí sim está a bola de Bichat. Então, ao tirar essa bola de Bichat, vai mudar o contorno do meu terço inferior da face, deixando mais triangular, mas não vai gerar flacidez, porque não é essa gordura debaixo da pele. Isso que às vezes o pessoal confunde, é diferente de uma lipoaspiração. Não estou tirando essa gordura debaixo da pele, estou tirando um tecido que está mais em profundidade e não estou mexendo nessa gordura aqui debaixo da derme. Né? Sim. Os meninos estão pegando aqui, ó, meus mestres. Obrigada, Leite. Vocês já fizeram live sobre bichectomia? Nós estamos falando também sobre bichectomia, viu? Lipoplastia facial, bichectomia, lipoaspiração da papada do jaws e lipoenzimática, né? Manda suas perguntas, suas dúvidas aí que a gente tira todas aí para você, Exatamente. A bichectomia a gente faz bastante também, assim como a lipoaspiração. Então, assim, a gente tem um protocolo aqui no Instituto que a gente trabalha muito, né, com a redução de volume do paciente antes de a gente evoluir com fios, com preenchimento, ou seja, tem excesso de volume, tira esse volume primeiro, depois vai para fio, preenchimento, etc. Então, assim a gente deixa a face mais leve do paciente. Porque vamos pensar só em preenchimento, por exemplo. Imagina que eu tenho um jaws hipertrofiado com uma pitose aqui. Se eu precisar preencher na frente e atrás para deixar nivelado, eu vou precisar usar muito material e vai perder aquela delicadeza.
vai ter muito material preenchedor. Agora imagina que você aspira um pouquinho dessa gordura ou faz a bichectomia para perder um pouquinho de volume, com certeza depois a quantidade de material preenchedor que você vai precisar usar é muito menor. Então, associando técnica é sempre a opção mais inteligente na harmonização facial. Porque não adianta você pegar um rosto redondinho e preencher ou passar fio, né? Então a gente precisa deixar o rosto mais triangular, então eu preciso tirar volume desse rosto. Então eu preciso fazer, às vezes, bichectomia, a lipoaspiração. Então tem que associar e ter uma noção de envelhecimento, né? Estou perguntando aqui o que a gente acha sobre a microbichectomia. Olha, eu não gosto de nada que é micro, tá? Tudo macro aqui, Zé. Micro, pra mim, mas brincadeiras à parte, sendo bem honesto, eu já ouvi falar, me mostraram que é uma espécie de uma pontura, uma incisão muito pequena. Aí, assim, eu não domino a técnica, não faço a técnica, então eu prefiro não opinar sobre a técnica. Melhor, né, Ju? Mas assim, eu como sempre fiz cirurgia, eu quero enxergar onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo, né, ver as estruturas. E assim, uma incisão de 1 centímetro na bochecha, né, não tem cicatriz aparente, não tem nenhum problema ali, né, na cicatrização fica completamente lisinho ali ao longo dos meses, então não vai ter nenhum problema no paciente e a gente não pode correr o risco de ficar um pouco de gordura lá, que a gente não visualizou porque não teve acesso para isso, e aí ficou um pouquinho de gordura lá que poderia ter sido removida, né, Ju? Porque querendo ou não, a face é muito assimétrica, né? Tem até paciente que você faz a bichectomia e o paciente vem e fala, fica um lado maior do que o outro. Não acontece isso, Diogo? Principalmente por assimetrias prévias, né? Tem muita assimetria prévia e essas assimetrias tendem a persistir, né? Você faz o procedimento, tem uma melhora generalizada, o paciente fica mais bonito, né? Fica mais harmonizado, mas a assimetria muitas vezes ela persiste. E o que é muito legal para corrigir a assimetria são os procedimentos de preenchimento, a base de preenchimento facial. Porque eu coloco 0,1 de um lado a mais do que do outro, 0,2, 0,3, o que a gente não consegue com fios ou com procedimento cirúrgico de uma forma geral. Então essas assimetrias são muito bem corrigidas com preenchimento, né? Sim. Então é uma opção bem interessante a gente finalizar os casos com preenchimento, né, para dar ali os pontos de luz, definir as áreas de sombra, corrigir as assimetrias, né? É a cereja do bolo final nos nossos casos, né, Ju? A gente faz muito bichectomia e também a lipoaspiração, né, Diogo? Para trazer para o paciente um resultado imediato e um resultado satisfatório, né? Isso, e a bichectomia é importante ressaltar que ela não é só estética, né? A gente também tem vários pacientes que nos procuram porque mordem as bochechas, traumatizam as bochechas durante a mastigação. Então, isso daí melhora bastante, às vezes melhora 100%, às vezes melhora substancialmente, pode não corrigir completamente, mas os pacientes gostam muito desse resultado funcional também, né, da bichectomia, não só estético, de deixar a face, o terço inferior mais triangular, formar essa área de sombra, definir mais a região do malar e do contorno de mandíbula, deixando a face mais delicada, ressaltando os lábios, nariz e a região dos olhos. Os olhos ficam mais expressivos. Quando o paciente sorri, né, ele sorri com os olhos mais abertos. Então são todas as vantagens estéticas aí do procedimento da bichectomia, né? Lívia, vem fazer o Hoff Beginner com o Dr. Diogo Melo, que vai ser quando? 18, 19 e 20 de março agora. Ele ensina técnicas fabulosas, Diogo Melo manda muito bem, toxina em tudo, né? Fabuloso. Vem para o nosso curso aqui no Instituto. Vai ser fabuloso o curso com ele. 18, 19 e 20. Esse é o curso de harmonização para iniciantes. Iniciantes. Eu não sei por onde começar. Tanta coisa, fio, preenchimento e tal. É bom começar por um curso sólido, com uma pessoa que tem bastante experiência, na base que é anatomia, análise facial, toxina botulínica, peelings básicos e procedimentos básicos de preenchimento facial. Quais as camas, quais as agulhas, as técnicas mais básicas de preenchimento. Esse é um bom start, né, para quem quer começar na harmonização. E depois, aí sim, segue para cursos avançados de preenchimento, de fios, de bioestimuladores, de lipoplastia facial, né? Então aí vai ficando com a formação mais sólida.
Tá? Então, a gente está aqui perguntando quais as regiões que dá para fazer lipoaspiração. Bem, as regiões que dá para fazer a lipoaspiração, papada, região dos jaws, tá? O coxim nasojugal eu já fiz aspirando, mas é mais perigoso essa região. Os ramos do nervo facial eles passam mais superficiais, então é melhor a gente trabalhar com a lipoenzimática nessa região. E, né, que eu falei também, a gente pode lançar mão da bichectomia para reduzir volume nessa região do terço inferior da face. E aí, né, não sei se quem que domina, onde que tem o resultado, não é aqui, tá? Às vezes tem os pacientes vendo, a gente não reduz volume aqui, a redução de volume é aqui, ao lado da comissura, nessa região aqui, tá bom? Logo acima da região dos jaws, então interfere, por isso que a gente está falando que interfere positivamente nos jaws, né? Tirando um pouco desse volume, né, Ju? Estão perguntando aqui quanto tempo de duração do curso para iniciantes. São 3 dias, geralmente todos os cursos aqui no Instituto são 3 dias, quase todos, né, Ju? Alguns cursos são 2 dias, né? Depende do tempo. 1 dia e meio de teoria e 1 dia e meio de muita prática. Tá? A Lívia está aí no grupo, aí, ela é uma propagandista nossa, aí, ela está falando de todos os certificados nossos. A lipoaspiração, ela dá um trabalhozinho para ser feita, tá? O pessoal vem bem animado e fala, vamos lá, aí começa a trabalhar, a gente coloca um paciente atrás do outro, tem que ter muita prática, né? Para vocês poderem ter segurança depois na clínica de vocês. Fazer um pouquinho só não vai dar essa segurança. Agora, inicialmente é trabalhoso, né? Fica bem animado, depois, nossa, dá uma cansada, né, Ju? Mas é bem bacana. O procedimento, como eu falei, reduzir volume na face é, para mim, na minha opinião, um dos pilares da harmonização facial. Não dá para fazer a harmonização facial se você não domina as técnicas para reduzir volume onde há hipertrofia de volume na face. E o que é legal, vocês vão aprender 2 técnicas de lipoaspiração, tanto a manual quanto com a bomba a vácuo, né? Perfeito. Mesmo porque a gente tem que ter versatilidade, né? Imagina, você tem uma bomba a vácuo, tá com deu um problema lá, ou não, eu sei fazer manual. Ou estou fazendo manual, que é bem interessante você visualizar a quantidade de gordura que você está removendo, né? Então você tem que ter essa versatilidade, é bem interessante. Eu estou falando assim da questão da hipertrofia de gordura, porque é o seguinte, pessoal, para vocês entenderem. A gente tem 2 planos de gordura, o superficial e o profundo. O plano superficial, os coxins adiposos superficiais, no processo de envelhecimento, eles tendem a hipertrofiar ou se mantêm. E os coxins profundos de gordura, eles tendem a atrofiar, eles perdem a sustentação, né? Então, por exemplo, o coxim nasojugal perdeu a gordura profunda, perdeu um pouco de sustentação e hipertrofiou, a gordura superficial. Então, essa gordura superficial que a gente quer remover se ela estiver em excesso, tá? Para facilitar, para complementar os meus procedimentos de harmonização facial. Eles são essenciais, né, Ju? Não tem como harmonizar sem esses procedimentos, né? Não tem. Porque se a gente pega um paciente com um rostinho muito redondinho, você vai fazer o quê? Você vai fazer preenchimento, passar fio? Não tem a menor condição, né? Você precisa tirar volume ali, diminuir a quantidade de volume para a gente poder fazer algum procedimento. Com certeza. E assim, hoje a gente não consegue pensar como a gente faria harmonização, né? Como que a gente faria fios sem esses procedimentos. Realmente eles são essenciais para a gente ter sucesso dentro das nossas harmonizações faciais. Sim, né? sim. O Márcio quer saber qual o curso que ele vai fazer depois do Rough Beginner. Depois ele vai fazer os cursos avançados, né? Primeiro começa dando esse start, tem uma visão geral da harmonização facial, e depois ele vai fazer os cursos, né? De fios, Biotress, por favor, vá. É um bom começo. É um excelente começo. E o preenchimento facial é Sim, extremamente também. importante, né? Hoje a gente estava tendo aqui o curso de preenchimento facial full face. Hoje, amanhã e depois de amanhã, 3 dias só de preenchimento, baseado aí no uso de microcânulas, preenchendo todas as regiões da face, usando bioestimuladores, tá? Os bioestimuladores são essenciais, dão resultados maravilhosos e a gente mostra isso aqui também no curso do preenchimento full face. Então você dominando, fazendo o Rough Beginner, né? Tem toda aquela parte inicial, fazendo o curso Biothread, você aprende já a questão tanto do uso dos bioestimuladores com os fios e outras associações que a gente
fala durante o curso, e fazendo um preenchimento facial full face, aí só vai faltar o de lipoplastia facial mesmo para fechar com chave de ouro. Porque aí sim vocês vão conseguir harmonizar com excelência, né? Porque no Hoff Beginner já tem toxina botulínica, peelings básicos, né? Já tem, e lógico, né? Tratamento da pele também é essencial. Aqui, ó, gente. E aí, a Peppa Pig, desculpa. Peppa Pig. Pessoal, você acredita que hoje teve uma paciente que ligou falando, eu quero fazer o peeling da Peppa Pig. Você acredita? E aí, bem, o que falar? Venha fazer o peeling da Peppa Pig. Na verdade, a Juliana fez um peeling com ata, né? Ela tem um fototipo favorável para esse tipo de peeling que é mais invasivo, troca a pele mesmo, rejuvenesce muito, né? Melhora aquelas manchas e rejuvenesce bastante. Então, a gente usa bastante o ata aqui. E a gente tem um curso aqui voltado para a pele, que aí o profissional aprende, né, associar técnicas, microagulhamento, peelings, intradermoterapia, uso de bioestimuladores, né? Então faz essas associações que conseguem dar resultados mais expressivos aí no tratamento da pele, que é outro pilar da harmonização facial importantíssimo. Normalmente, né, e muitas vezes seria o começo de uma harmonização facial aí bem feita, né? Então, na verdade, aqui no Instituto a gente tem todos os cursos aqui, desde pele, lipoplastia, fios, preenchimento, toxina, cursos cirúrgicos, microcirurgias da face, lip lift, corner lift, né? O aumento cirúrgico do lábio inferior e mais outros tantos, né? E assim, a gente realmente quer passar técnicas que sejam eficazes, né? Que não, assim, você tenha certeza que você vai ter sucesso na aplicabilidade daquela técnica dentro do consultório, né? Não adianta a gente passar algo que a gente não tem sucesso, né? A gente já faz isso há muito tempo, né? Já indo para a 10ª turma de especialização, tem muita experiência aqui, só trabalhamos hoje com harmonização facial, então a gente sabe o que dá certo e o que não dá, e a gente quer passar para os alunos tudo o que dá certo, com cursos voltados para um tema específico. Não adianta querer dar um monte de tema, né, no mesmo curso, né? No mesmo modo, no mesmo curso, porque o aproveitamento vai reduzindo muito. Você tem que ficar craque em uma coisa, depois você faz outra coisa. Não adianta querer fazer um curso que tenha toxina, preenchimento, fios, tudo de uma vez, você não vai aprender nenhum dos tópicos, né? Então, a gente vê muito, né, Ju, nos cursos de preenchimento, de fios e tal. Já fiz 2, 3 cursos e ainda não faço. Por quê? Porque não teve quantidade de casos clínicos, não teve quantidade de pacientes, não teve conteúdo, não teve segurança e aí não aplica no consultório. Então a gente não quer isso, por isso que nossos cursos são mais extensos, 3 dias, no mínimo 2 dias quando é um tema menor, mas normalmente 3 dias, como está sendo esse preenchimento com bioestimuladores, para o aluno, para o profissional, para o colega realmente sair preparado daquele, sair no outro dia, aplicar no consultório dele com segurança, né, com embasamento científico, né, para ter realmente segurança. E Sim. aí? Vamos voltar para lipo? Vamos. O que nós vamos falar O mais? que mais que tem de beleza? Já está acabando? Não. Ixi, deu 5 minutos ali pra gente. Não. Tem algum recado? Bem, tem. Próxima live vai ser sobre Biothreads. Então a primeira turma já fechou, tá? Que vai ser 12, 13, 14, não é isso? Aliás, nós vamos falar tudo pra vocês do Biothreads aqui. Cadê o Biothreads? 16, 17, 18. 16, 17, 18 já está lotado. Lotou, tá? gente. E aí 15, 14, 13, 14 e 15 vai ser a segunda turma, que já está com vagas limitadas. Então, pessoal, se você tiver interesse de conhecer essa técnica nossa exclusiva, associando fios com bioestimuladores e mais outras coisas que eu não vou falar ainda, vocês vão descobrir durante o curso, a gente tem tido resultados extremamente interessantes, os pacientes estão gostando muito. Então, se você quiser embarcar nessa com a gente, vale muito a pena, tá? Vou fazer os fios da Lívia, que ela tá aqui pedindo aqui, ó. Vem, Lívia, pro Biothreads, que eu vou fazer seu curso ao vivo. Vamos fazer? Claro, vamos fazer. Um paciente ao vivo, né? Uma live. Uma live ao vivo? Vamos fazer? Então, nós vamos fazer a live da Lívia ao vivo aqui. Passamos os fios, os Biothreads.
vendam para os pacientes rejuvenescimento de uma forma natural, que é o que o paciente hoje busca, é naturalidade. Pessoal, os fios, tenham em mente o seguinte, pouca gente domina, tá? Dá um resultado extremamente interessante e natural. Muita gente não quer ficar dando tanto volume na face, tá? É óbvio que o fio sozinho também não dá o resultado, por isso que a gente tem essa técnica nossa exclusiva, que aí sim a gente tem tido ainda mais resultados do que a gente já tinha, usando outras técnicas, outros materiais. Mas assim, quem domina fios sabe fazer bem e associa bem as técnicas, sai na frente dos outros profissionais, né? E vende, viu, gente? E vende porque hoje a mulherada busca muito fios, muito. Então é o que a gente fala, rejuvenescimento de uma forma natural. Então a gente vai estar estimulando colágeno e reposicionando tecido de uma vez só na paciente, que é o que o paciente busca, né? Então, próxima live Biothreads, 8 horas da noite de novo, na quinta-feira, é isso mesmo? Então dia 19 de março, às 20 horas novamente, tá? Toda vez é quinta-feira às 20 horas. Às vezes a gente muda para quarta, caso tenha alguma necessidade, algum congresso que a gente está dando aula, alguma coisa assim, tá? Mas dessa vez está tudo certinho, quinta-feira às 8 horas a gente está seguindo nessa programação normal. Essa live vai estar lá no nosso canal do YouTube também, tá? Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos, entra lá na nossa bio ou do Instituto Diogo Lustosa no Instagram, ou Diogo Lustosa, tem um Linktree lá, que é o link que tem todos os nossos cursos, tem o nosso site, tem muita informação lá nesse link que está lá na nossa bio, tá, do Instagram. Então, caso vocês tenham interesse em algum desses técnicos, algum desses procedimentos, você como paciente, você como profissional, é só entrar lá que você vai encontrar a forma de marcar aqui ou marcar o seu curso, né? Fazer o que você quiser aqui com a gente no Instituto, né? Meninos, muito obrigada pela parceria. Estamos começando, né, Diogo? E assim, com muito sucesso. Tem muita gente boa aqui nesse grupo, muita gente desejando muita coisa boa. Tem pacientes aqui também, muito obrigada por nos acompanhar, né? Luiz, já estamos encontrando já para jantar. E muito obrigada por tudo. Obrigada, né, Diogo? Obrigado, Jô, por não me deixar sozinho aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez. Nos acompanhe na live da semana que vem, que vai ser sobre o Biothreads, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado um pouco na vida profissional ou esclarecido para você, paciente, também, tá? Vai ficar ali no nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Não percam, eu quero todo mundo na live de Biothreads. Um abraço, gente. Até a próxima semana.